Você está no canal Tudo é Mente. Seja muito bem-vindo. É muito bom ter sua presença aqui. O objetivo do nosso canal é trazer conteúdos relevantes para contribuir com o seu crescimento pessoal e profissional. Se você ainda não faz parte do canal, te convido para se inscrever, curtir e compartilhar. Dessa forma o YouTube entende que o canal é relevante, e com isso, divulga para mais pessoas. Posso contar com você? Então, vamos para mais um vídeo de hoje. Aquele que pensa que é possível alcançar o sucesso, terá maiores possibilidades de alcançá-lo, em comparação com aquele que não pensa assim. Se pensarmos que algo não é possível, a mobilidade de nossa atitude também será reduzida. Mas se pensarmos que algo é possível, nossa atitude será revestida de uma energia ativa e de caráter acelerado. A psicologia humana não se desenvolve de forma gradual, mas de maneira drástica quando ultrapassamos nossas próprias limitações. Houve um tempo em que se acreditava que era impossível percorrer 1 milha em 4 minutos. Os atletas mais destacados da época não eram capazes de reduzir o tempo de 4 minutos para percorrer 1 milha, que equivale a 1,6 quilômetros. Entretanto, esse recorde foi quebrado pelo atleta inglês, Roger Bannister. Conta-se que Roger experimentou diversas formas e estratégias para quebrar o recorde mundial, e nunca deixou de pensar que era possível conseguir algo melhor. Procurando modificar sua maneira de correr durante vários meses. Em 1954, Roger foi o primeiro atleta que rompeu a barreira dos 4 minutos. A partir daí, as corridas de média distância deram início a um novo período de desenvolvimento. Entretanto, os demais atletas não tentaram mudar este estilo de correr. O que Roger fez foi mudar a mentalidade de não é possível, para sim é possível. Essa mentalidade é que produz uma mentalidade de atitude. Acreditar que é possível conseguir algo, abre uma nova possibilidade para uma atitude diferente. A mentalidade influencia o nosso corpo. Ao imaginar uma cena que vimos num filme ou lemos um livro, jornal ou revista, ocorre uma reação física em nosso corpo. Por exemplo, uma imagem cômica nos faz sentir mais leves e ativos. Uma imagem de um filme de terror acelera os batimentos cardíacos. Ao passo que uma imagem romântica causa excitação. É por esse motivo que os esportistas primeiro disciplinam mentalmente, para depois dar início ao treinamento físico. Existe uma forte interrelação entre a mentalidade e a reação física. Os treinadores e preparadores físicos fazem todo tipo de esforço para motivar sua equipe. Os praticantes de tiro ao alvo se disciplinam mentalmente, com a finalidade de obter calma e autoconfiança. Os atletas e nadadores são disciplinados a prever sua capacidade competitiva. Segundo estudos realizados, esse tipo de disciplina produz contração muscular no momento da competição. A atitude mental influencia também a saúde física. Uma pessoa que padece de câncer viverá de acordo com o seu pensamento sobre isso, ou seja, aqueles pacientes que pensam constantemente em sua morte não vivem por muito tempo. O que é totalmente diferente daqueles que pensam positivamente e não perdem a esperança. A mentalidade produz resultados positivos quanto negativos. Ela é algo invisível aos nossos olhos. Entretanto, é um elemento importante da 4ª dimensão que determina a 3ª dimensão. Mude sua mentalidade e verá como sua vida será transformada como resultado dessa mudança. Há 4 passos para a mudança da mentalidade. O passo número 1. Pense como Deus pensa. O otimismo incondicional é uma mentalidade humana. Incorpore a maneira de Deus pensar a sua, por meio da meditação na palavra. Examine, esquadrinhe, arrependa-se e mude sua mentalidade por meio da oração. A mentalidade influencia a emoção, a atitude e também nosso corpo físico. O pensamento positivo é um elemento que pertence à 4ª dimensão humana, mas também não é uma chave mestra que soluciona todos os nossos problemas. Uma mentalidade forte se baseia na palavra, no espírito e em nossas orações.
A palavra e a oração inspirada pelo Espírito Santo são elementos poderosos e transformam as circunstâncias da terceira dimensão, pois o Espírito as vê a partir de uma perspectiva negativa, positiva e neutra, com a finalidade de chegar a uma nova alternativa e conclusão. Devemos procurar ter uma mentalidade subordinada a Deus e não uma mentalidade humana. Aplique a palavra de Deus à sua mentalidade. A palavra tem um poder gigantesco. Todas as coisas, além de todos os milagres e prodígios, foram produzidos pela palavra de Deus. Jesus fez uso da palavra para vencer a tentação do diabo no deserto. Uma transformação extraordinária acontecerá em sua vida se tão somente conseguirmos aplicar a palavra poderosa de Deus à nossa mentalidade. Devemos nos aproximar da palavra, mas não nos contentarmos somente em lê-la. Precisamos usar a palavra como arma poderosa quando mais necessitamos dela. Contudo, para isso temos de memorizá-la. A palavra é uma arma mais poderosa de guerra espiritual contra as potestades demoníacas. É importante estabelecer um plano, memorizar uma vez e depois novamente. Não se esqueça de seguir esse processo de aprendizagem, pois dessa maneira terá em suas mãos a espada do Espírito Santo. O passo seguinte é a meditação. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite. Salmos 1.1 e 2. A meditação nos ajuda a entender e aplicar a palavra em nossa vida diária. Esforce-se em meditar na palavra de Deus em todo tempo e lugar. Medite na palavra de Deus no momento em que estiver ouvindo, lendo, estudando e memorizando, e você verá que tanto sua mentalidade como sua fé aumentarão a cada dia. Foi comovente ler o livro que um dos professores da escola bíblica de minha igreja escreveu. Jean Monsick, ele era um presidente da Erac Electronics. Começou a trabalhar fundamentando os dois princípios: assistir aos cultos todos os domingos e servir como professor da escola bíblica. Em consequência disso, abandonou seu trabalho que requeria jornada integral, incluindo domingo, e abriu sua própria empresa. O diácono Jean é um homem que perdeu o pai aos 10 anos de idade. Concluiu o ensino médio numa escola noturna e, com o dinheiro do fundo de garantia de 3 anos de trabalho, começou seu próprio negócio em uma garagem, um sótão com somente $500. Todavia a pressão era tanta que frequentemente sentia vontade de dar própria vida. Mesmo em momentos de muita depressão, ouviu uma voz que dizia: que ninguém engane você com mentira e vaidade. Não se atenha às circunstâncias, mas apegue-se a Deus em fé absoluta. Tal palavra fez esse homem superar as circunstâncias, a depressão, a ansiedade e a aflição. O segredo da vitória se encontra no alimento espiritual. Ele conseguiu novas forças ao ouvir a palavra de Deus e meditar nela. Não deixou de assistir aos cultos na igreja nos domingos e fez o máximo de esforço possível para servir na escola bíblica, dizimar e ofertar para as missões. Não só isso, ele também ofereceu bolsas de estudos a vários alunos da escola bíblica para continuar os estudos. Como fruto de sua vida diligente em Deus, hoje esse homem se tornou presidente da melhor empresa na categoria de pequenas e médias empresas em nível nacional, o que anualmente dá o lucro de $100 milhões. Qual foi a chave dessa transformação? Não foi a mentalidade do diácono Gironde, mas uma mentalidade e uma vida conformada com a palavra de Deus. Essa declaração revela uma grande verdade: a fonte da bênção está em manter uma mentalidade e uma vida em obediência à palavra de Deus. A mentalidade do homem é como uma bola de rugby, ou seja, não se sabe a direção que irá tomar. Esse detalhe se deve ao fato de o pensamento ser o centro, em que o intelecto, a emoção e a vontade se misturam. A função da Bíblia, a palavra de Deus, é disciplinar e guiar o pensamento do homem à verdade. O fruto vem quando alguém vive cheio da palavra de Deus e em obediência a ela. Isso resulta na força que transforma a terceira dimensão circunstancial. Podemos mudar nossa mentalidade com a Bíblia, a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra poderosa do Deus que vive.
Em Hebreus capítulo 4 no verso 12, diz: Pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de dois gumes, ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas e julga os pensamentos e intenções do coração. Somos capazes de vencer todos os obstáculos por meio de Deus que nos fortalece, e de ter uma fé positiva de acordo com Filipenses 4 e versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. É por meio da palavra que nosso pensamento de abandonar tudo é transformado. Deus pagou o preço de nossos pecados, com o sangue do seu Filho amado Jesus Cristo por amor a nós. Devemos nos lembrar que tudo é possível em Cristo que venceu o mundo da terceira dimensão circunstancial. Podemos ter paz quando cremos que Deus estará conosco, ainda que andemos pelo vale da sombra da morte. E enquanto estivermos sobre a sombra de suas asas. Ainda que nossos olhos não vejam, ainda que nossos ouvidos nada ouçam, que nossas mãos não toquem. Se tão somente cremos que Deus está conosco em meio à escuridão, nossa mentalidade será transformada e alcançaremos novas forças para vencer toda depressão e desesperança. O fruto vem quando a pessoa muda de mentalidade e alinha seu pensamento à quarta dimensão da Bíblia. Isto é, a palavra de Deus. E o milagre extraordinário de Deus se manifesta. Alimente seu coração e mente com a palavra de Deus, porque você passará a usufruir de uma vida vitoriosa, à medida que o reino de Deus tome o controle de sua vida e circunstâncias. A mentalidade que se assemelha ao Espírito Santo. Quando recebemos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, o Espírito Santo vem habitar em nós. Recebemos então o batismo do Espírito Santo e a plenitude do Espírito que nos enche de alegria. Os discípulos viveram algo que jamais haviam experimentado em sua vida. Quando o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes. No local onde costumavam se reunir, por meio dessa experiência renovaram a fé e o amor, para servir fielmente a Jesus Cristo. Nosso coração precisa estar cheio de alegria para trabalharmos com ânimo e superarmos qualquer tipo de adversidade. Não se pode conseguir nada sem alegria e ânimo. O Espírito Santo, porém, enche-nos de júbilo, o qual produz coragem e alegria. A alegria, coragem derramadas pelo Espírito, os motivam a pregar o Evangelho, apesar das circunstâncias adversas. Pedro por 3 vezes havia negado o Mestre. Converteu-se em um líder logo depois de ter recebido o Espírito Santo e ganhou 3.000 almas em um só dia. No dia seguinte, ajudou um aleijado de nascença que estava mendigando na porta do templo a andar e levou 5.000 pessoas a arrepender-se de seus pecados. A coragem do Espírito Santo faz que tenhamos temor ao proclamar o Evangelho, para vida ou morte, para êxito ou fracasso, para crescimento ou declínio. Não por nossa força, mas por obra do Espírito Santo. Os discípulos de Jesus eram pescadores e publicanos que o povo depreciava, mas logo depois de serem cheios do Espírito Santo, uma alegria renovadora começou a fluir do coração deles. A mentalidade de fracasso passou a ser uma mentalidade de ousadia, coragem e fidelidade. E isso os impeliu a pregar o Evangelho em Jerusalém, Judeia, Samaria, Roma e até os confins da terra. A plenitude do Espírito Santo faz que nossa mentalidade se assemelhe ao Espírito Santo, e que nossa fé seja positiva, criativa e estimulante. Estou há 47 anos no ministério e nunca pensei que seria capaz de alcançar um ministério bem-sucedido. Sempre pensei que a igreja iria crescer, que multidões viriam e os milagres se manifestariam. Cada vez que um pensamento negativo e frustrante atravessava na minha mente, eu os repreendia, confessava que Deus trabalha todas as coisas para o bem e mudava a minha forma de pensar. Esse pensamento da quarta dimensão foi transmitido em forma de mensagem à terceira dimensão, o que produziu uma mudança de mentalidade e autoconfiança para continuar minha trajetória no ministério. Esse é o segredo pelo qual obtive em meu ministério tudo o que Deus projetava em meu coração. Tudo o que pensei em fé se manifestou em minha terceira dimensão. O poder e a glória da ressurreição de Cristo Jesus transforma a água amarga da desesperança em água doce. Mostrarei agora a você o primeiro elemento da quarta dimensão.
Nossa vida depende de nossa mentalidade. Se pensarmos na carne ou no espírito. Para colher fruto santo, devemos primeiro ser guiados e subjugados pelo Espírito Santo. Esse é o segredo da vitória. O Espírito é quem nos dá vida e paz. Nossos desejos são realizados à medida que aprendemos a pensar juntamente com o Espírito Santo. Lembre-se de que o pensamento é um fator de influência. Devemos estabelecer uma comunhão íntima com o Espírito Santo. Reconhecer que Ele é Senhor, para que nossa mentalidade esteja sob sua influência. Em segundo lugar, temos de expressar nosso pensamento em forma de oração, que é o sistema respiratório espiritual e o canal de comunicação com Deus. A oração é um elemento poderoso que atrai o pensamento da quarta dimensão. A própria realidade. Tudo o que pedimos a Deus em oração confiando a Deus nossas petições, resultará em uma resposta, porque Deus é soberano. A oração é uma ação da terceira dimensão. Mas por sua vez é uma realidade que move a quarta dimensão. Deus dotou o homem com o privilégio de comunicar-se com ele, e isso se dá por intermédio da oração. Em terceiro lugar, devemos colocar nossa mentalidade, a palavra de Deus, a Bíblia. A mentalidade do homem é como uma bola de rugby que se distingue por sua imprevisível direção. A mentalidade é constituída por intelecto, emoção e vontade. Dessa forma, a única maneira de manter nossa mentalidade no caminho certo é por meio da Bíblia, da Palavra de Deus, a meditação na Palavra de Deus. A circunstância da terceira dimensão mudam quando nossa mentalidade fica sujeita e obedece à Palavra de Deus, de maneira que é nosso dever transformar nosso modo de pensar. Nossa vida, se for cheia de pensamentos de Deus, será constituída por dias de grandes alegrias e esperança. Como aquele sol que nunca deixa de resplandecer. E esse foi o vídeo de hoje, um trecho da mensagem do pastor coreano David Paul Yong-cho. Até o próximo vídeo aqui no canal e lembre-se, a nossa mente tem o poder de transformar qualquer situação adversa. Por isso, use sua mentalidade para o bem e sempre peça a Deus orientação para a sua vida.